Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Louvado o nome do Senhor Jesus por mais um culto dos jovens para o Senhor, amém? Obrigado por vocês estar aqui essa noite, por causa de vocês. Sabemos que não foi fácil durante o dia, mas Deus, todo momento, esteve conosco, amém? Queria, por gentileza, vocês colocassem de em pé para estarmos na abertura do trabalho. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 39. Aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 39 e verso 1. Amém? A palavra nos diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Amém? Essa palavra gosto do meu coração, porque o tema do nosso culto é... Cadê o tema? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vivendo a promessa de Deus. Amém? E dentro desse tema, Jesus nos trouxe nesse capítulo aqui, falando sobre a vida de José. Porque você que sabe, que já leu a Bíblia, sabe essa passagem aqui, fala sobre José, que ele era um sonhador. Um homem que tinha sonhos, que tinha promessa do Senhor em sua vida. E muitas vezes tentaram acabar com os sonhos dele. Seus próprios irmãos, família, e venderam ao egípcio. E ali pensaram que tinham acabado com os sonhos de José. Mas nós vemos que na trajetória dele, ele foi muito próspero onde ele passava. O que eu falo para você nessa noite, meu jovem, é: não importa onde você está, onde você vai entrar, o importante é que Deus vai entrar com você. Deus vai estar com você, porque não é o lugar que vai fazer nós, mas sim Deus. Aleluia. O meu falecido pastor dizia assim: eu posso entrar no inferno, mas o inferno não pode entrar em mim. Ou seja, eu posso entrar em qualquer lugar, mas eu tenho que ser o quê? O brilho do Espírito Santo. Temos que ter aqui o sal da terra. Temos que ser a luz do mundo. Aleluia. E aqui no capítulo 41 do mesmo, diz assim, capítulo 41 e versículo 38, diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito Santo de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará tudo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha que maravilha, irmãos. José falou para o seu pai dele: José foi morto por feras, acabou com tudo ele. José não existe mais. Mas o seu pai tinha no coração dele que ele estava vivo. Aleluia. E José, irmãos, por toda essa trajetória, toda essa tragédia, ele não esqueceu que ele era um sonhador. E sobre o seu sonho, quem sonhava era Deus, não era ele. E mesmo assim ele foi lutando, foi perseverando, e aonde ele chegava, colocado as suas mãos, ele era abençoado. E que saiba nós essa noite, não importa como nós estamos essa noite, portanto nós somos já abençoados por Deus, e mais que vencedores. Amém? Feche teus olhos, está orando a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o mesmo Deus que habitou na vida de José está aqui essa noite. Amém? Maravilhoso Deus eterno Pai, neste momento nós nos colocamos mais uma vez em tua presença, Senhor, para que te louvar, te adorar, te exaltar, Senhor, te glorificar, Senhor. Te glorificar, ó Pai amado, porque eu sei que sem o Senhor não somos nada, ó Pai. Sem ti não somos ninguém, Senhor. Porque o maior aqui nessa noite és tu, ó Pai, não somos nós. Nós devemos ser o menor dessa casa, Senhor. Venha ser o menor possível, ó Pai. Que nós venhamos cada vez mais nos diminuir, Senhor. E que o Senhor cresça em nossa vida, ó Pai. Deus, toma o teu lugar de honra nessa noite, ó Pai. Continua sendo o centro deste culto, desta igreja, Senhor. Porque eu tenho certeza que todos nós já nos preparamos para este momento, ó Senhor. Todos nós já nos entregamos nosso aleluia, né? Tudo no melhor de nós para o Senhor, papai. Para que este culto não venha ser só um culto, ó Pai. Não vai ser o culto onde o Senhor será louvado.
onde o Senhor será glorificado, ó Senhor. Pai, receba toda a nossa oração, a nossa adoração essa noite, meu Deus. E desde já, Pai amado, tira todo empecilho, tira tudo aquilo que tenha tentado amarrar, Pai amado, dos teus filhos essa noite, ó Pai. Que todos esses males caem por terra em nome do Senhor Jesus. E que venha prevalecer essa noite, Pai. Somente a tua presença, ó Pai, que vem estar em nossa vida essa noite, meu Deus. Assim eu te exalto, te glorifico, e te exalto, te glorifico e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite, o mais forte que você puder. Gratidão àquele que vive, gratidão àquele que reina. Ele é Senhor e Ele está aqui nesse lugar. Amém. Cadê os jovens nessa noite? Amém. Você veio adorar Jesus aqui, amém? Então, com tudo que temos, com tudo que somos, vamos abrir o coração agora e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Carinhosamente, educadamente, porque nós somos educados, nós somos servos com muita alegria. Você vai dizer para o seu irmão assim: agora eu vou adorar. Você entendeu? Fala para ele. Isso quer dizer que não é para você conversar comigo, nem para me cutucar, porque é um tal de cutucar, gente, assim, para mostrar alguma coisa. Fala, agora é o meu momento com o Senhor, amém? E nesse momento nós vamos dar liberdade para o Senhor encher esse lugar. Levanta sua mão assim e diga assim, ó: enche esse lugar, Senhor. Enche a minha vida, porque nós queremos te sentir aqui. Amém? Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Vem, Senhor,
Foi só um ensaio. Essa geração aí, eu não sei. Feriado emendado. O que aconteceu com vocês? Vocês não dormiu à tarde para vir pro culto, não? Não despertou na presença de Deus ainda? Então vamos lá. 1, 2, 3, vai! Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de pular adiante, vai, vai! Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, Senhor. Levanta sua mão e aplauda Jesus. Aleluia! Você está feliz por estar aqui nessa noite? Jesus preparou essa noite para você. Jesus preparou essa noite para mim. Então vamos celebrar a misericórdia dele, amém? Não se contenha não, pode pular, pode dançar, pode gritar. Se quiser vir para frente, pro altar, para a nave da igreja, aonde você estiver, declare a fidelidade do Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. As palmas assim, ó. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, em geração te adorarei. Como? Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, vai! Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Cadê o jovem CG aqui? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Celebre, adore, vai! Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que
essa juventude ajudando a gente aqui. Cadê o jovem Sejec? Não veio pro culto? Jovem Sejec veio pro culto? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se um júbilo de todos os povos se prostra ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. E o quê? Eles reconhecem que sua destra reinará. Declare, eu de Judá,
ruja o leão. Que ruja o leão. E que nessa noite a terra se estremeça. Diante do quê? Da majestade daquele que vive e reina para todo sempre. Te adoramos, Jesus. Toda adoração desse lugar é para o Senhor. E nós te celebramos por isso. Diga. Sobre o trono de justiça. Cadê as crianças? Vem cá com a pastora. Vem Pedro. Vem Alice. Vem. Puxa aí o trem, vem. Vem Sofia. Cadê as meninas? Vem cá, vem Sofia, vem Rayane, vem. Vamos cantar, vai, vem. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Celebre a majestade de Jesus nesse lugar, amém? Exalte, adore o Deus que vive. Aleluia! Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Declara. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi. Levante a mão e declara, vai. Mais notável. Ele ama o quê? Ele ama a justiça. E odeia o quê? Odeia iniquidade. Isso! Declare. O descendente de Davi, O homem mais notável. ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, O homem mais notável. ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E se abra os céus, o teu reino vem. Vai. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé
alto, mais alto. Que os céus, mais alto, mais alto. Teu reino. Cadê os homens? Cadê? Estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra o céu sobre este lugar, Jesus. Que o teu reino venha sobre nós. É nisso que cremos. É isso que desejamos. E por isso te celebramos para sempre. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Graça e paz, igreja. Graça e paz, jovens. Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Amém? É culto de jovens. Eu não quero ver ninguém calado aqui, nem assim, ó. Gente, é culto de jovens. Tenho certeza que se tivesse um culto da terceira idade, nem a terceira idade estava assim, hein? Né? Essa nossa jovem aqui é a primeira a pular com a gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui conosco hoje. Deus abençoe a vida de cada jovem, porque aqui o nosso culto de jovens não é sobre idade, é sobre estado de espírito, amém? Se você se sente jovem nessa noite, bem-vindo ao nosso culto de jovens, amém? Eu quero receber nessa noite quem está nos visitando pela primeira vez, pela segunda, faça assim com a sua mão. Glória a Deus! Nossos queridos e queridas aqui, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Recebam um seja bem-vindo caloroso dos nossos jovens. Vocês estão na casa do Pai de vocês. E aqui vocês podem ficar à vontade, vocês têm liberdade para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Amém? Como que a igreja vai receber esses irmãos e irmãs? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aos nossos irmãos da nossa igreja também, que estão vindo pela primeira vez no nosso culto de jovens, fiquem à vontade. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por estarem aqui. Se nós estamos felizes, imagina o coração do nosso Pai de ver jovens, homens e mulheres aqui louvando e adorando ao santo nome dEle. Amém? Se alegre, porque você está na presença do Rei, você está na presença do Leão da tribo de Judá, assim como nós cantamos aqui. E na onde Ele está, assim como a nossa pastora sempre ministra, até a tristeza salta de alegria. Não há tristeza, não há dor, não há doença na onde Jesus está. Você está num lugar de transformação, de restauração, você está num lugar de cura do Senhor sobre você. Então, à medida que você entrega nessa noite, você recebe do Senhor. Amém? É uma noite especial, porque estamos aí num reinício de um novo ciclo após a nossa festividade de 2 anos, mês passado. Foi uma bênção tudo que nós vivemos aqui. E eu creio que tem muito mais para nós vindo do Senhor aqui nessa noite e nesse novo ano, para a glória de Deus. Estamos caminhando aí para 3 anos dos jovens juntos em Cristo. E o nosso coração se enche de gratidão, meus irmãos, pela vida de cada um de vocês que nos acompanham, que estão aqui apoiando os nossos jovens. Deus abençoe grandemente e que os céus recompensem em tudo a vida de vocês. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Rapidamente, gente. Hoje a minha parte é rápida. Queremos ouvir a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias 29, do 11 ao 13. Esse é o momento de nós entregarmos para o Senhor o nosso melhor culto, tudo que nós temos e somos. E na hora da palavra iremos receber dele tudo que o seu Santo Espírito tem para nos dizer nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Só eu conheço os planos que tenho para vocês.
prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me achar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Vamos ler mais uma vez aqui na versão do Data Show, versículo 11. Amém? No 3. 1, 2, 3. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro a qual anseiam. Glória a Deus. O nosso tema do culto nessa noite é vivendo a promessa de Deus. E para você viver essas promessas de paz e prosperidade do Senhor sobre a sua vida, faça aquilo que nós acabamos de ler aqui. Busque-o, clame-o de todo o seu coração. Busque ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Porque uma promessa que ele diz aqui na palavra santa e poderosa dele é que quando nós o buscamos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, ele nos responde. Ele abre as comportas do céu sobre as nossas vidas e ele derrama bênçãos, planos de paz e de prosperidade sobre nós. Se você crê nisso nessa noite, receba tudo que ele tem para você, mas ao mesmo tempo entregue tudo que você tem para entregar no seu melhor culto nessa noite. Amém? Busque as promessas do seu Pai para você, que são planos de paz e de prosperidade, de uma geração de jovens que realmente se entrega aos pés do Senhor, de uma geração de jovens que busca viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos visitantes, irmãos da casa. Os nossos avisos hoje são bem curtos. São que ao final do culto nós temos cantina para a glória de Deus. Você, depois de abençoar o seu espírito aqui no nosso culto, você abençoa também a sua barriga. E assim como eu sempre falo aqui, a dieta fica para segunda-feira. Aí a gente corre atrás do prejuízo, né? Mas é uma bênção. Abençoe a obra do Senhor, abençoe o seu irmão. E também passe na nossa livraria, que vai estar ali para nós podermos ter contato com conteúdos edificantes, meus irmãos. Busquem alimentar, depois do culto, é claro, a sua barriga também, mas, em primeiro lugar, sempre o seu espírito, a sua alma e o seu intelecto. Porque a nossa guerra nesses dias nesses dias não, mas durante toda a nossa vida tem sido contra principados e potestades. E nós lutamos com armas de fé. Nós lutamos com armas espirituais. E conteúdos que edificam a nossa vida só servem para acrescentar. Amém? É isso aí. Que vocês possam continuar entregando o seu melhor culto ao Senhor. E não termina por aqui o nosso culto. Não é só a parte do louvor em que você entrega. Você continua entregando um glória a Deus, um aleluia. Quando você abre essa boca para glorificar o nome do Senhor e exalta o nome dele, o inferno estremece. Preste atenção no culto, não converse, não fique nas redes sociais, mas sim preste atenção em tudo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Vamos fazer agora a ministração dos dízimos e ofertas. Glória a Deus. Por favor, abram as suas Bíblias em Lucas 6, versículo 38. Achou? Opa. O amém de quem achou? Todos coloquem de pé, por favor. Verem essa palavra. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Só até aí, só. Gente, esse versículo ele trata da generosidade de Deus. Eu gostaria de perguntar aqui se alguém tem dúvida do que você tem hoje, o que você já teve, se
isso veio de você ou veio do Pai. Tudo é dele. Tudo que você tem veio dele. E ele espera da gente que a gente possa, em algum momento, devolver para ele. Não porque ele precisa, mas porque a obra dele precisa. Então, nessa noite eu queria convidar vocês aqui a exercer também a reciprocidade. Porque foi dado a todos nós e nós também devemos passar para frente. Não só porque ele pode abençoar a todos, mas porque é a palavra que o Senhor deixou para a gente. Amém? Então eu convido, o pessoal vai estar passando aqui os envelopes. Peço que vocês estejam com os corações gratos com tudo que Deus tem feito na vida de vocês, e que quando vocês vierem aqui, vocês estejam cheios de gratidão no Espírito, e que vocês tenham fé também, porque além de tudo a palavra dele também diz que a obra dele não vai parar nas nossas vidas. Amém? Quem já tem o envelope, por favor, pode trazer aqui para frente. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Estenda suas mãos aqui, feche seus olhos. Pai, obrigado por mais uma vez, Senhor, o Senhor permitir que a gente possa ofertar na sua casa, o Senhor ter dado a provisão necessária para que a gente possa também ajudar na sua obra, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor não nos deixou até aqui, por isso agradecemos ao Senhor. Aqueles que não puderam ofertar, que na próxima vez possa, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe. Obrigado, Senhor, que essas ofertas sejam usadas para o uso da sua obra, meu Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor e te louvamos, Pai. Amém. Graças e paz, igreja. Ainda de pé, vocês aguentam um minuto? Nós vamos convidar aqui o nosso ministro da Palavra de Deus. Pode vir aqui, querido. Obreiro Felipe. Deus te abençoe, viu, meu filho? Vamos orar por ele. Vocês querem ouvir Deus falar conosco? Então estenda as suas mãos aqui, vamos abençoar a vida deste jovem. Pai celestial, louvamos a Ti nesta noite, agradecendo a Ti, Pai, com o nosso coração cheio de gratidão por tudo que Tu tens feito e continuará a fazer. Pai, aqui está o Teu Filho, Deus. Eu apresento a vida deste homem a Ti, entrego a vida dele em Tuas mãos, mesmo ciente, Pai, que ele fez isso. Pai, eu peço a Ti porção dobrada. Eu peço a Ti, Senhor, sabedoria sobre a vida deste jovem. Use ele poderosamente para falar conosco tudo que o Senhor tens a falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. É uma honra poder estar aqui nessa noite, poder ser instrumento de Deus para vos abençoar. E eu quero, nesse momento, desde já, estender a minha gratidão
ao pastor Charles, à pastora Mônica, a Maiara, ao Jefinho, sua esposa, e a toda a liderança dessa casa, pelo carinho, pela recepção. Desde o primeiro dia que eu adentrei aqui, eu senti o amor de Deus. Amém? E eu quero louvar ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, vai fazer nesta noite e continuará a fazer em nossas vidas. Amém? Eu peço que os irmãos abram comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Também louvo a Deus pela presença da minha mãe, da minha irmã, da minha sogra, que está aqui nessa noite, da Adriana, do Fabrício, amém, e cada um dos irmãos que está conosco. Amém. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero falar nesta noite em cima do segundo do tema Vivendo a Promessa de Deus. Amém? O nosso Deus é um Deus de promessa. Desde de Gênesis até Apocalipse, vemos a promessa de Deus. Há várias promessas do Senhor sendo revelada desde a criação do homem, desde a fundação do mundo, desde a criação de todas as coisas. Jesus, o Senhor, vem profetizando através dos profetas. No Pentateuco nós vemos isso, nos livros poéticos, nos profetas maiores, nos profetas menores. Ou seja, no Antigo Testamento, as profecias apontavam para o Messias, as profecias apontavam para o Criador, para Jesus, o nosso Salvador. Então vemos que o Senhor, Ele veio na plenitude dos tempos cumprir aquilo que outrora havia sido profetizado através da palavra de Deus. E Ele veio cumprir o chamado, Ele veio cumprir a sua missão sobre a face da terra. Por isso nesta noite eu quero deixar aqui uma palavra que o Senhor é o Deus de promessas. E por o Senhor ser um Deus de promessas, Ele coloca diante de nós, a possibilidade de nós vivermos as promessas de Deus. Cada um de nós que adentramos aqui nesta noite temos sonhos, temos projetos, temos planos que nós muitas das vezes estamos colocando diante de Deus. Mas eu quero te apresentar aqui nesta noite a uma promessa muito maior do que aquilo que nós podemos planejar, arquitetar com a nossa mente humana, que é viver as promessas de Deus. A grandiosa promessa de Deus é para mim, é para você, é para todos que adentraram aqui nesta noite. Você não foi obra do acaso, você é filho, você é filha do Deus Todo-Poderoso. E por isso, o cristianismo existe porque Deus cumpriu as promessas de Deus. Nós estamos aqui porque Jesus cumpriu a promessa de Deus.
Jesus, ele não retrocedeu no seu chamado, mesmo diante das dificuldades, ele continuou a caminhar, porque ele sabia que o processo era doloroso, que o processo era árduo, trazia medo, trazia temor ao seu coração, mas ele entendia que a promessa era maior, que aquilo que Deus tinha era muito maior do que aquilo que ele estava vivendo. Em Isaías 7,14 diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 9, verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E em Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós vemos aqui uma profecia a respeito de Jesus Cristo. E também vemos que Jesus, ele cumpriu essa profecia. Ou seja, quando Deus faz uma promessa para cada um de nós, ele é fiel e justo para cumprir. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A plenitude dos tempos é um momento apropriado de acordo com o decreto de Deus, para que a sua vontade seja cumprida. E diante disso quero lhes dizer que a promessa de Deus ainda está de pé. A promessa de Deus ainda está de pé. Jesus havia passado todo um dia ensinando a multidão. O capítulo qual nós lemos, capítulo 4 de Marcos, nos mostra que outra vez Jesus estava dentro de um barco, afastado do mar, da praia, e ensinando a multidão. Jesus havia passado o dia todo ensinando aquela multidão e também os seus discípulos. Os versículos que precedem essa passagem no qual nós lemos, mostra que Jesus, ele estava ensinando a multidão por meio de parábolas. Ou seja, ele estava ensinando a multidão acerca do reino de Deus. A parábola nada mais é do que uma ferramenta para ilustrar uma verdade do reino de Deus. Jesus contava uma história para aplicar um princípio do reino de Deus. Todavia, sendo já tarde, Jesus chama seus discípulos para irem para outra margem. Jesus agora, ele tira os discípulos de uma aula teórica para uma aula prática. Jesus agora chama os discípulos, após ele ensinar a multidão, após ele ensinar os discípulos, ele chama os discípulos agora para viver algo sobrenatural da parte de Deus. Jesus havia passado o dia todo ensinando aquela multidão e ele estava exausto. Todavia ele dá uma ordem: passemos para outra margem. Então Jesus e os discípulos adentram num barco, e então eles se afastam daquela praia e continuam a navegar rumo ao outro lado. E a palavra de Deus diz que de repente um vento forte se levanta. As ondas começam a bater contra aquele barco. Eles estavam navegando no mar da Galileia, mas também chamado de Lago de Genezaré, que tinha 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Estava a 200 metros do nível do mar. Havia montanhas que cercavam aquele mar. Uma era o Monte Hermon, que estava a 2.700 metros do nível do mar. Então eles começam a navegar e de repente um vento forte se levanta contra aquele barco. As ondas começam a bater contra aquele barco. E o Senhor Jesus havia deitado, estava dormindo, estava descansando, porque só aquele que está no controle de todas as coisas descansa em meio às adversidades.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então eles começam a tirar a água de dentro do barco. Havia muita água que estava adentrando no barco, e logo o barco poderia se afundar, logo o barco não poderia mais suportar aquelas águas que adentravam dentro do barco. E os discípulos fazendo tudo aquilo que era possível, que estava ao seu alcance, mas eles estavam exaustos e nada estava acontecendo. Mas eles foram então acordar Jesus. Eles foram então despertar o Todo-Poderoso. Então eles chegam e dizem a Jesus: não te importa que pereçamos? E quantas vezes essa é a nossa pergunta, essa é a minha pergunta, essa é a sua pergunta: Senhor, não te importa que eu pereça? Quando estamos vivendo as adversidades da vida, quando estamos vivendo as tempestades que se levantam, muitas das vezes nós nos deparamos diante desta circunstância, fazendo esta pergunta: Senhor, não te importa que eu pereça? E o Senhor então diz: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Porque o Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Então o Senhor diz para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês já viram milagres, vocês já viram o paralítico andar, vocês já viram os cegos enxergar, mas vocês não estão confiando em mim. Se há uma promessa de chegar do outro lado, é que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Havia a promessa de Deus, e o que eles deveriam fazer é apenas confiar no Senhor. O que nós devemos fazer diante das adversidades, para viver o propósito, para viver a promessa de Deus, precisamos confiar no Senhor, precisamos descansar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Pois Jesus quer nos ensinar que tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado por aquilo que fazemos. Jonathan Edwards diz: tudo o que nós dizemos será inútil se não for confirmado por aquilo que fazemos. Ou seja, Jesus está ensinando eles que tudo aquilo que eles estavam ouvindo a respeito do reino de Deus era necessário colocar em prática, era necessário viver. Era necessário haver uma união entre a teoria e a prática. Aquilo que eles estavam ouvindo com aquilo que eles iriam viver. Porque pregar a palavra de Deus não é simplesmente expor o texto, é viver a palavra de Deus. O mundo está olhando e atento àqueles que servem ao Senhor. Paul Washer diz: preguem a palavra, se necessário, fale. Ou seja, devemos viver a palavra de Deus. E de tal importância que Jesus dava para uma vida prática, para uma vida praticada, de praticar a palavra de Deus, Ele leva os discípulos agora a vivenciar algo prático, a entender que Ele está no controle da tempestade, do mar e de tudo que há neste mundo. Ele está no controle da adversidade que está batendo a sua porta, da enfermidade que foi diagnosticada, como a medicina que diz que não tem mais jeito, Ele diz que tem jeito, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. E eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que privilégio nós temos, porque a palavra aqui, obedecer, no grego significa obedecer sem a escolha de não obedecer. Ele só tinha uma escolha, o vento e o mar só tinham uma escolha: de obedecer. Porque quando o Criador fala com a criação, ela tem que se render aos pés do Criador.
E nós temos a escolha em nossas mãos de servir ao Senhor e de não servir. De sair daqui nesta noite e de não viver aquilo que o Senhor administrar ao nosso coração. Mas veja como um privilégio nesta noite de poder obedecer, de ouvir a voz do Senhor e de confiar nele. E com essa perícope, o Senhor nos ensina algumas lições para vivermos a promessa. E a primeira lição eu quero destacar está no verso 36. Deixando a multidão, eles o levaram consigo. Os discípulos então agora deixam a multidão e começam a atravessar para outra margem, mas eles não deixam Jesus. Eles levam Jesus consigo. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus precisa estar presente. Não há presença maior do que a presença de Jesus conosco. Não há presença maior do que o Todo-Poderoso caminhando conosco. Não há presença maior do que o Criador de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, aquele que habita acima dos querubins, está conosco. Porque Jesus estando conosco é a certeza da vitória. Jesus estando conosco é a certeza que o sobrenatural de Deus vai acontecer. É que a promessa ainda está de pé. Porque se Jesus está conosco, nada nós temeremos. Deixe Jesus entrar em seu barco, em sua vida. Não permita fazer nada sem a presença de Jesus. Quantas escolhas, quantos planos estamos fazendo sem Jesus estar presente? Quantas vezes nos encontramos angustiados, aflitos por decisões que tomamos e que não temos mais como mudar as consequências? Mas que nesta noite nós saiamos daqui escolhendo estar com Jesus, escolhendo deixar Jesus entrar em nosso barco, caminhar, andar, deitar, dormir conosco 24 horas por dia. O salmista, no Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Jesus faz toda a diferença. Para viver a promessa de Deus, precisamos estar com Jesus. Jesus precisa estar presente. A segunda lição que eu quero destacar aqui está no verso 36 ainda. E deixando a multidão. O segundo ponto é preciso renunciar para viver a promessa. Sem renúncia não há evangelho. Sem renúncia não há como viver a promessa de Deus. Sem renúncia não tem como ser discípulo. Sem renúncia não tem como ser representante de Deus sobre a face da terra. Sem renúncia não tem como eu viver a promessa de Deus. Os discípulos precisaram renunciar à sua família, renunciar os seus amigos, renunciar o contexto ao qual eles estavam para seguir o seu mestre. E a renúncia muitas das vezes dói. Muitas das vezes nós sentimos que estamos sozinhos. Mas o Senhor está conosco. Estamos abrindo mão de algo que é passageiro, que é transitório, para estar com Ele pela eternidade e pelos séculos dos séculos. Deixar e renunciar. Assim, tudo aquilo que o mundo tem proposto, tem colocado diante de nós. Os jovens que estão aqui nesta noite, que o mundo tem colocado diante de vocês, renuncie, abandone e corra para os braços do Senhor Jesus, pois Ele tem uma vida, Ele tem um propósito, Ele tem um destino para cada um de nós, é passar a eternidade com Ele, dizendo como Isaías disse no capítulo 6, Kadosh, Kadosh, Kadosh,
Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Hoje é dia de escolha. Hoje é dia de escolher viver para nós mesmos ou viver para Cristo. Viver os nossos sonhos ou os sonhos de Deus. Ser apenas criatura ou ser filho de Deus. João capítulo 1:12 diz: mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Qual a sua escolha nesta noite? Então Jesus precisa estar presente. E é preciso renunciar para viver as promessas. E um terceiro ponto que eu quero destacar está no verso 37. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Como entender a tempestade quando nós estamos debaixo da promessa de Deus? É fácil quando nós olhamos para Jonas e uma tempestade está indo ao encontro de Jonas, porque ele estava fugindo do seu chamado, do seu propósito. Mas como entender uma tempestade que se levanta quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Quando nós estamos com o coração inclinado a obedecer a voz do Todo-Poderoso? Mas por mais que seja grande a tempestade, por mais que seja grandioso o vendaval, a promessa é maior que o processo. A promessa de Deus é maior do que o processo. Por maior que pareça ser as lutas ao nosso redor, a dor em nossa alma, o medo que está dentro de nós, há uma promessa, e ela é muito maior que tudo deste mundo. José não desistiu no processo, mas entendeu que a promessa era maior. Como foi lido aqui pelo nosso irmão Jefferson. Jesus não desistiu no processo, pois sabia que a promessa era maior e que valeria a pena. Paulo não desistiu no processo, antes ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Não desista de viver a promessa. O processo pode ser difícil, pode ser doloroso. Todavia, Jesus está contigo. Jesus está contigo. E Ele te diz nessa noite: a promessa ainda está de pé. A promessa precede o processo, e Jesus veio antes que a tempestade. A promessa de Deus precede o processo. Eles ouviram o Senhor falar: passemos para outra margem. Havia uma promessa de Deus decretada, e tudo aquilo que o Senhor fala não cai por terra. E também Jesus vem antes da tempestade. Em outra passagem paralela a esta, quando Jesus vem andando sobre as águas, ele diz para Pedro ir ao seu encontro, e Pedro começa a caminhar sobre as águas, e de repente, quando Pedro começa a tirar os olhos do Senhor Jesus, ele começa a afundar. Mas antes de Jesus acalmar a tempestade que estava ao redor dos discípulos, ao redor de Pedro, Ele acalma a tempestade dentro de Pedro. Ele acalma a tempestade dentro dos discípulos. Porque há tempestades maiores que muitas das vezes se levantam dentro de nós. Quando nos deparamos que não tem mais saída, nós muitas das vezes ficamos desesperados, angustiados, aflitos, achando que é o fim. Mas mesmo que seja para chegar no quarto dia e trazer à existência aquilo que não existe, o Senhor chega nesta noite. O leão da tribo de Judá está aqui nesta noite, rugindo e destronando tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado sobre a sua vida.
Não desista de viver a promessa. Não desista de viver a promessa. Por mais que o nosso arqui-inimigo se levante, por mais que principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, todas as hostes espirituais da maldade venham se levantar contra cada um de nós, o príncipe da paz está conosco. Não desista. O processo é doloroso, o processo é árduo, a renúncia que temos que fazer, mas a promessa é muito maior. A eternidade nos espera, o Rei dos Reis nos espera para governarmos com Ele. E quarto, o verso 40. E ele disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A quarta lição para nós vivermos a promessa de Deus é necessário confiar. É necessário confiar. É preciso confiar no Senhor. Jesus chama a atenção dos discípulos, pois eles ainda estavam exercendo confiança, não estavam exercendo confiança nele. Assim somos nós diante da tempestade da vida, diante daquilo que se levanta ao nosso redor. Quantas vezes ouvimos desse púlpito que Deus é conosco, que Deus é grandioso, que Deus abre porta onde não há porta, que Deus traz à existência aquilo que não existe, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus aquieta o mar, que Deus aquieta a tempestade. Mas quantas das vezes nós não confiamos? Quantas das vezes a dúvida é gerada em nosso coração? Quantas das vezes nós demonstramos com atitudes dizendo que nós não estamos confiando em Deus? Tentamos dar um jeitinho, tentamos fazer do nosso jeito. Assim como os discípulos fizeram, tentaram tirar a água que estava adentrando no barco. Tentaram fazer aquilo que era natural, que era racional. Mas eles esqueceram de exercer a confiança no Senhor. Eles esqueceram que aquele que estava com a sua cabeça reclinada, dormindo, descansando, era o autor da vida. É o autor da vida. É o Criador e sustentador de todas as coisas. E quando nós nos depararmos com essa circunstância, devemos exercer a nossa confiança no Senhor. Devemos confiar no Senhor. O Salmo 91, verso 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. No Senhor temos descanso para a nossa alma. O Senhor está contigo, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. É para renovar as nossas fé nesta noite. Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e também da terra. Era para os discípulos fazer o que o salmista fez aqui: elevar os olhos para os montes, elevar a sua confiança para com o Senhor Jesus. Porque de um lado para o outro havia os montes, ao seu redor havia uma tempestade, as ondas estavam batendo contra o barco, mas eles não confiaram no Senhor. E que nós venhamos confiar a cada instante. Todas as promessas do Senhor em toda a Bíblia se cumpriram e estão se cumprindo, e nenhuma caiu por terra. Não é a promessa que o Senhor fez para você que vai cair por terra. Porque nada daquilo que o Senhor proferiu, daquilo que o Senhor decretou através da sua palavra, dos seus princípios, dos seus mandamentos, nada cairá por terra. Jesus poderia ter desistido diante de tantas dificuldades que ele enfrentou. Ele foi perseguido, Judas o traiu, Pedro o negou, os discípulos o abandonou, foi espancado, foi crucificado. Todavia, ele não desistiu, pois sua confiança estava em Deus, em sua promessa. Passe pela via da crucificação glorificando ao Senhor.
passe pelas adversidades, elevando os olhos e glorificando ao Todo-Poderoso. Passe pela tempestade da vida, glorificando, mesmo que os seus olhos naturais não estejam contemplando, mas abra os seus olhos espirituais nesta noite e veja a vitória, e veja o sobrenatural, e veja que o Senhor está abrindo o mar vermelho. Descanse na promessa que o Senhor te fez. Apenas caminhe sobre as águas e olhe somente para Jesus. Olhe somente para Jesus. E por último eu quero destacar aqui no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E por último, para que nós venhamos entender e viver o propósito de Deus, a promessa de Deus, precisamos entender que o Senhor, o Deus que prometeu, o Deus que fez a promessa, o Deus que promete, é o mesmo que cuida durante o processo. O Deus que nos prometeu é o mesmo que está cuidando de cada um de nós. É o mesmo que o Deus que está preparando, é o Deus que está curando, é o Deus que está transformando, é o Deus que mesmo diante do mar vermelho Ele está abrindo, mesmo diante da cova dos leões, Ele está fechando a boca dos leões, mesmo diante da presença do rei, sendo lançado na fornalha de fogo, Ele é o quarto homem que passeia aqui nesta noite e que está diante de cada um de nós, conosco todos os dias. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Porque Ele é o Deus que promete e também é o Deus que cuida. Os discípulos estavam seguindo a direção de Jesus, estavam debaixo de uma promessa, mas a tempestade se levantou. Porém eles não estavam só, o Deus que criou o vento e a água estava com eles. O Criador de todas as coisas estava com eles. E o Senhor está cuidando. O Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar de todo mal. O Senhor está conosco a cada circunstância. A cada circunstância, a cada tempestade, a cada onda que bate ao nosso barco, o Senhor está cuidando de cada um de nós. Apenas continue vivendo a promessa e não tire o olho de Jesus para não afundar. Ande somente sobre as águas nesta noite. Você é filho e filha de Deus. Apenas confie no Senhor. Apenas descanse no Senhor, pois o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. Você é embaixador de Cristo, um representante de Deus sobre a face da terra. Você não é o que o diabo diz, você é vencedor. Você é vencedor em Cristo Jesus. Viva a promessa, viva o milagre do Senhor nesta noite. 1 João 2,14 diz: e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. E já venceste o maligno. Porque não vem a tentação maior do que nós possamos suportar diante da palavra de Deus. Quando somos fortalecidos, quando Deus está em nós, quando Deus está contigo, quando Deus está conosco, o Senhor, Ele nos guarda e nada pode nos abalar. Amém? Eu peço que vocês se coloquem em pé nessa noite. Em meio a tantas lutas e dificuldades que enfrentamos, Jesus está no controle. Pois assim como Jesus ressuscitou, Ele quer ressuscitar sonhos nesta noite. Não perca a esperança, não desista, pois Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Feche seus olhos nesse momento. A promessa é muito maior do que o processo. Lembre-se disso. De quando você estiver vivendo um momento difícil, um momento ao qual a tempestade se levantar, lembre-se
A promessa é maior do que o processo. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A promessa do Senhor ainda está de pé. Passemos para outra margem. A ordem é chegar do outro lado. A ordem é morar com Jesus por toda a eternidade. Então não desista. Não desista, porque Ele não desistiu de você. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus planos, porque Ele não desistiu de você. Coloque Jesus no barco da sua existência. Coloque Jesus no barco da sua vida. E deixe Ele governar. Deixe Ele controlar. Deixe Ele direcionar a partir desta noite. Eu quero contar um breve testemunho. Certo dia, eu estava no meu trabalho. E eu trabalho fazendo orçamento de projeto. E eu fui fazer uma conversão com a moto a qual eu estava. E tinha um ônibus atrás de mim da moto, eu estava com uma certa distância. E um carro foi ultrapassar esse ônibus em alta velocidade e eu não vi ele pelo retrovisor. E quando eu fui virar a moto, eu achei que só estava o ônibus atrás de mim. E quando eu fui fazer a conversão, esse carro me bateu na moto. E na hora eu fiquei desacordado. E o capacete ao qual eu estava, eu não tinha prendido a trava do capacete. E por algum instante eu fiquei caído no chão. E quando eu voltei em si, eu estava com o rosto cheio de sangue, porque abriu essa parte aqui do meu rosto. Eu estava deitado. E o medo começou a adentrar dentro de mim. E a angústia e o medo começou a adentrar dentro de mim. E eu fui tentar ficar de pé e eu não conseguia por causa da pancada que foi na minha coluna. E no outro dia, isso foi numa quarta-feira, no outro dia eu iria ministrar a palavra de Deus. E a palavra que eu iria ministrar é exatamente essa a qual eu ministrei aqui nesta noite. E o ponto qual Deus ministrou comigo, o primeiro ponto que eu ia ministrar é: a ordem é chegar do outro lado. Aleluia, Jesus. E naquele instante, o Senhor, o Todo-Poderoso, falou ao meu coração. E antes disso, eu com os olhos fechados, cheio de sangue, com lágrimas, eu vi a vida passar em questão de segundos, em minha mente. E eu comecei a pensar tudo aquilo que eu deveria ter feito e não tinha feito. Eu comecei a pensar todas as escolhas que eu tinha feito. E quando eu fiquei com medo da morte, o Espírito Santo bradou em meu coração. O leão da tribo de Judá rugiu dentro de mim. E ele falou comigo: a ordem, filho, é chegar do outro lado. A ordem, filha, é chegar do outro lado. Essa tempestade que você está vivendo não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E se eu estou aqui nesta noite, é porque a promessa continua de pé. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. E se você tem colocado algo diante do Senhor, confia, creia, porque Ele está no controle de todas as coisas. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos e abra o seu coração. Rasga as suas vestes diante do Senhor nesta noite. Se você quer dizer como os discípulos, dizer ao Senhor, como os discípulos disseram: Senhor, não te importa que eu pereça? O Senhor não vai te julgar nesta noite. O Senhor não vai te julgar por dizer como os discípulos disseram. Ele entende que a dificuldade é grande. Ele entende que a tempestade, que as tentações que tem assolado toda a nossa geração é grande. Mas Ele é maior.
Ele diz a sua palavra: eu sou todo-poderoso e faço conforme a minha palavra. E eu estou dizendo que eu estou contigo até o fim, até a consumação dos séculos. Por isso, tira toda sombra de dúvida nessa noite. Exerça a sua confiança no Senhor. Viva o propósito de Deus sobre a face da terra. Ah, Senhor, brada em nossos corações. Aleluia, Jesus. Louve e adore ao Senhor Jesus essa noite. Aleluia. Os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças. Pode passar os céus e a terra, pode passar e se levantar qualquer adversidades, mas a palavra do Senhor permanecerá. A promessa do Senhor permanecerá de pé. E eu quero fazer um convite a você nessa noite. Você que quer viver a promessa de Deus, você que quer se render aos pés do Senhor Jesus nesta noite, que quer tomar a primeira escolha, o primeiro ponto que foi colocado aqui nesta noite, que é deixar Jesus adentrar em seu barco. Eu te convido a dar um passo de fé nesta noite. Eu te convido a se render aos pés do Senhor Jesus nesta noite, porque eu creio que você viverá a promessa de Deus, que eu creio que você viverá uma vinda abundante sobre a face da terra, porque eu creio que você viverá o melhor de Deus sobre a face da terra. Nós vamos cantar e louvar ao Senhor mais uma vez, e eu te convido a se render aos pés do Senhor Jesus nesta noite. Eu te convido a dar um passo de fé nesta noite, um passo de ousadia, só de quem vai morar no céu nesta noite.
E o Senhor bradará em seu coração. O Senhor vai destruir todos os argumentos, tudo aquilo que você tem colocado como obstáculo. O Senhor está destronando agora. E você se renderá ao Evangelho da paz, a viver uma vida abundante sobre a face da terra. Escolha Jesus nesta noite. Aleluia, Jesus. O que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Fazer mais um convite. Você que quer consagrar os seus planos, os seus sonhos ao Senhor. Você que quer viver a promessa de Deus. Já entende que tem Jesus no seu barco, que já tem Jesus contigo, mas que quer consagrar a sua vida para viver a promessa de Deus, para ser um embaixador de Cristo sobre a face da terra. Se renda aos pés do Senhor nesta noite. Eu te convido a vir até aqui à frente e eu quero orar por você. E que o poder do Espírito Santo venha encher a sua vida de tal maneira que você venha ser um servo e serva do Senhor aonde você estiver. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado, venha a ser exaltado por toda a face da terra. Eu convido você a vir até aqui à frente. Você que quer consagrar os seus sonhos, os seus projetos ao Senhor. Você que quer consagrar a sua vida ao Senhor, que entende que não tem vivido a promessa de Deus, que tem vivido os seus sonhos, os seus projetos, mas entende que é uma promessa maior, que é um chamado de Deus maior para a sua vida. Eu te convido a se render aos pés do Senhor nesta noite. Venha até aqui à frente, eu quero orar por você nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar então ao Senhor, agradecendo por esse momento. Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai. Rendemos graças e louvores a Ti, Pai. Entendemos que o Senhor está no controle da tempestade, o Senhor está no controle das adversidades, o Senhor tem autoridade sobre os demônios, o Senhor tem autoridade sobre a morte, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso nós entendemos que o Senhor é conosco, que o Senhor estando conosco, nada devemos temer nesta noite. Pai, nós continuamos na Tua presença, continua a falar com os Teus filhos, continua a falar com a Tua noiva,
noiva. Despede-nos debaixo das tuas mãos, Pai, e que venhamos viver o propósito, a promessa do Senhor. Por mais dolorosa que seja o processo, por mais doloroso que seja o processo, a promessa é maior, a promessa ainda está de pé, e a promessa é estar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Por isso nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome e te aplaudimos por tudo que o Senhor fez e continuará a fazer. Aleluia, Jesus. Canta aí, vai. Diante dos meus olhos, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a vez, minha sorte Ele mudará. Diante dos meus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão saindo daqui abençoados? Glória a Deus. A palavra já foi declarada. Vocês, jovens, já vencestes o maligno. Então vocês são fortes, porque não é para qualquer um. Amém? Continuamos. Não desista, não pare de lutar, não desanime, porque esse é o caminho, este é o plano de Deus, este é o propósito para nossas vidas. Amém? Deus abençoe a liderança, Maiara querida, nosso querido diácono Jefinho, diaconisa Lu, que está na direção. Deus abençoe a cada dia mais, que o Senhor venha fortalecê-los dia após dia, né? Como Paulo disse, como Paulo declarou através da inspiração de Deus, são dias trabalhosos. Então nós nos colocamos à disposição do reino e estamos aí lutando para ganharmos vidas, jovens, senhores, senhoras, homens, mulheres, meninos, para Jesus, para o reino de Deus. Amém? Então nós estamos saindo daqui abençoado. Nós já alimentamos o nosso espírito, amém? Agora o que nós vamos alimentar? A nossa barriguinha. Então nós temos ali a cantina, não deixe de passar ali, adquirir um salgado. Abençoe a vida desse seu irmão que talvez não tenha condições. Deixe ele para casa sem precisar mexer nos pratos, tá? Faça assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos que aqui estão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palmas, louve ao Senhor.